Então, vamos aqui passear de forma rápida, e eu quero explanar hoje de forma simples. Eu quero falar de um profeta, de um homem de Deus, Abraão. Eu quero que você preste atenção, eu vou ser bem sucinto, amados. Fique com a sua Bíblia aberta. Eu quero dar para você hoje chaves. Repita comigo, diga chaves. A Bíblia, ela precisa ser colocada em prática. Se nós sairmos hoje daqui com essa palavra, colocar no nosso bolso e esquecer, nada vai mudar na nossa vida. Mas se essa palavra tiver feito, nós vamos sair daqui como pais e mães. Eu quero aqui parabenizar as pães. Quem são as pães? São aquelas mães que são pai e mães. Tem alguma mãe aqui que criou sozinha? Uma? Mais alguém? Temos algumas pães aqui, 2, 3 ali, que criaram seus filhos ali, amados, como sendo o pai e a mãe, sozinha, né? E hoje eu quero também dizer que você é merecedora de homenagem, mas porque eu vejo criar 3 crianças com a mãe e com o pai já não é fácil, imagina criar somente a mãe. Eu quero olhar para Abraão hoje, não uma perspectiva de holocausto. Eu não quero olhar hoje para esse profeta, esse homem, conhecido como o pai da fé. Eu quero olhar com uma perspectiva humana dele, uma perspectiva de pai, um pai amoroso, um homem temente a Deus, um homem que serve. Como os gestos de Abraão, eles podem mudar a nossa perspectiva. Como as atitudes de Abraão podem mudar. Então eu quero entrar direto aqui, não vou nem introduzir essa mensagem. Logo no verso 1, essas chaves práticas que podem mudar a nossa forma de tratar nossos filhos, nossos pais, nosso relacionamento. O verso 1 vai dizer assim: aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele respondeu. Como foi que Abraão respondeu? Eis-me aqui. Repita comigo: eis-me aqui. Qual foi a última vez, amados? Qual foi a última vez que você falou para Deus: eis-me aqui, Senhor? Você sabia que a forma que você reage ao chamado de Deus, a forma do que você reage ao seu chamado, faz toda a diferença na sua vida? A forma como você reage. Por quê, pastor? Porque eu tenho certeza de uma coisa: Deus, Ele chama, irmão Carlos. Deus, Ele chama. Abraão, então, ele começa aqui o verso de número 1, ouvindo a voz de Deus. A palavra do Senhor vai dizer: se atentamente ouvires a voz de Deus, tendo atentado de guardar, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos. E a Bíblia vai falar muito de ouvir a voz de Deus. Mas não adianta só ouvir a voz de Deus. O que faz a diferença, crente, é como você reage. É a fé em ação. Como você reage à voz de Deus. Às vezes Deus nos chama para orar. Às vezes Deus nos chama para ser líderes melhores, pais melhores, profissional melhor, crentes melhores. E às vezes nós não sabemos dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, faz-me de mim um bom pastor, um bom servo, uma boa esposa. Então, a reação, olha só, a reação de Abraão. Deus chamou Abraão e na mesma hora Abraão fala: eis-me aqui. Só que, amados, não acaba aí. O verso 2 vai dizer assim: e disse, toma agora, Deus falando para Abraão, toma agora o teu filho. E aí Deus, ele pega pesado aqui. Porque ele fala assim: o teu único filho. Aquele filho, Abraão, que tu oraste tanto. Isaque, a quem tu amas. Olha assim, olha aqui a situação de Abraão. Sabe aquele filho? Aquele Isaque. Pois é, Abraão, aquele que tu amas. Isaac, Deus sabia que o nome de Isaac, Deus sabia que Abraão amava Isaac, e Deus sabia que Isaac era o único filho de Abraão. Mas Deus, amados, Ele faz questão de falar assim: olha, Abraão, meu servo, ouve agora a minha voz. Sabe, Isaac, pois é, o teu único filho, pois é, aquele que trouxe sorriso, porque Isaac significa aquele que traz o sorriso, essa é a tradução. Você sabe, aquele que tu amas. Pois é, eu te peço agora que pegues aí, e agora, numa tradução lá, pastor Marcelo aqui, nos dias de hoje, você vai pegar o seu filho e vai oferecer holocausto ali no monte. Só que não é um monte perto. E aí, amados, se fosse você, se fosse eu, como seria a tua reação diante de um comando
de Deus. Amados, observe aqui que os grandes líderes, eles só chegaram onde chegaram, porque eles reagem diferente da gente. Grandes homens de Deus, eles reagem de uma maneira tão diferente. O verso 12 de Gênesis vai falar assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que você não sabe, um mapa que eu ainda não te mostrei, mas vai, Abraão. No outro dia, pegou ali a sua esposa, pegou o seu jumento, pegou todos os líderes e ele, simplesmente ele foi. Olha, esse homem ele já tinha acostumado, ele já tinha uma intimidade, ele já sabia confiar em Deus, ele já sabia ter intimidade com Deus. E muitas das vezes falta isso em nós, irmãos. Falta isso. Mas não são todos. Eu estou pregando aqui, eu creio, para uma geração que quando Deus chamar, olha, Sara, Raquel, Tiago, Riney, Cássia, você vai falar assim: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu não sei o mapa, eu não consigo enxergar o caminho, mas eu estou aqui, Senhor. Eu vejo isso na vida do Tiago ali, o Tiago está me assistindo. O Tiago chegou recentemente do Rio Grande do Norte, não sei se é Mossoró ou Natal, esqueci agora. Mas não é fácil sair recém-casado. Mas Tiago, ele ouviu a voz de Deus e ele foi. Muitas das vezes falta isso, amados, para nós. A reação de Abraão, ele foi. Eu acho interessante que ele soube ouvir. E aí quando a palavra diz assim: sabe o teu filho, amados, ainda que seja a voz de Deus, dizendo assim para nós: sabe, fulano, sabe aquele teu filho que você orou tanto por ele? Sabe a promessa, o teu ministério que você orou, que você chorou, que você fez campanha? Sabe o ministério de louvor que você queria tocar uma guitarra? Por mais que seja a voz de Deus, amados, quando Deus fala assim, sabe, ai meu Deus, você fala assim, Ele vai tocar. Deus vai tocar no assunto, Ele vai tocar na promessa. Deus vai tocar no assunto do meu casamento, eu orei tanto pelo meu casamento. Ele vai tocar no assunto. Por mais que seja a voz de Deus, o nosso coração, ele treme. Dá uma inquietação. Amados, eu te pergunto nessa noite, sabe essa oração que você fez pelo seu filho, pela sua filha, pela promessa de Deus? E se Deus hoje chegasse com você e falasse assim, sabe, Rony, sabe a promessa que você orou tanto? Sabe o filho que você era estéril e eu te dei? Sabe o ministério que você ajoelhava e você cantava e você pedia? E Deus, ele toca justamente, amados, naquilo onde nós fizemos campanha, onde nós oramos. E aí eu te pergunto, se Deus hoje te pergunta, e cadê? E cadê o teu ministério? Como é que anda o tratamento da promessa? Porque Deus, ele chamou Abraão aqui. E aí, cadê aqueles momentos de oração que você tinha? E como é que fica? A parte B é mais interessante ainda. Vai à terra de Moriá ali e oferece ali o holocausto sobre uma das montanhas. Amados, será que de fato nós estamos ouvindo a voz de Deus? Porque, amados, esse comando aqui, às vezes nós queremos ensinar a Deus. Deus fala assim, olha, vai ali, Jonas, pega ali, você vai para Nínive. Mas a gente fala assim, não, Nínive é inimigo, Nínive é uma cidade que mata profeta. Eu acho melhor, Deus, eu ir para Tarso, eu vou para ali, ó. Nós queremos ensinar a Deus como Ele deve agir na nossa vida. Enquanto, amados, não tente procurar ser mais capacitado, mais inteligente que Deus. Deixa Deus guiar. Ainda que Ele fale assim, vai para o monte Moriá sacrificar. Se Deus te deu o filho, vai, irmãos. Foi Ele que te deu a promessa. Foi Ele que te deu o ministério. Pastor, mas está difícil eu trabalhar com esse menino. Está difícil, pastor, eu ser pai dessa menina. Amado, mas se Deus te deu, e se você não desistiu de orar, se você pegou seu jumento, você arrumou a lenha, se você está caminhando de madrugada, 3 dias, irmãos,
Você sabe o que é 3 dias naquela época? Não tinha hotel não, irmãos. Você imagina onde foi que Abraão dormiu? Você imagina que no terceiro dia eles olharam, e a palavra diz que no terceiro dia ainda estavam longe. Ao terceiro dia se avistou de longe. Amados, Deus está te chamando. Eu não sei se é o teu filho, se é o teu pai, se é o teu ministério, mas existe um preço a ser pago. Existe um preço e isso passa por você. Não tente arrumar estratégia o qual Deus não te deu. Você só vai rodear a terra. Tente usar a estratégia e tomar posse da estratégia que Deus está te dando. Vá pelo caminho que Deus, se Deus mandou você ir, pegue a promessa, vá, não olhe para trás. Quem está entendendo isso, diga amém. Nem sempre é fácil, amados. Mas aí, o segundo ponto, anote aí. Abraão, diga comigo, ele obedeceu. A verdadeira obediência, olhe para cá. A verdadeira obediência, ela gera ação. A verdadeira obediência, ela gera atitude em nós, amados. A palavra vai dizer, então, Deus falou a Abraão, vem cá. Eu não sei se foi na madrugada, mas, amados, a reação de Abraão me chama a atenção. Então se levantou Abraão pela manhã. E ele começou a arrumar o seu jumento. Ele tomou consigo pegou uma turma lá dos empregados. Ele separou a lenha. Ele levantou-se e foi. Aleluia, irmãos. Sabe o que eu sinto? É que Deus tem te dado estratégia. Deus ele tem te dado o caminho. Mas às vezes nós somos insistentes em não ouvir a voz de Deus, irmãos. Pastor, está difícil com esse filho. Está difícil com essa menina. Eu falo. Eu sei que Deus está me usando para pessoas aqui na internet. Porque, amado, nem sempre é fácil cuidar de filhos. Cuidar de filhos, cuidar do seu pai, cuidar da sua mãe, cuidar do seu cônjuge. Hoje eu conversava sobre um irmão, sobre cuidar do seu cônjuge. Nem sempre é fácil. Cuidar de filho, amados, é uma tarefa que não tem fim. Até hoje eu recebo conselho da minha mãe. E cuidar de filhos é uma tarefa que não tem fim, é uma tarefa árdua, diária. Ora, todas as horas. Mas, amados, a palavra vai dizer assim, que ele tomou uma atitude. E eu coloquei algumas coisas interessantes. A nossa atitude como pais. Se eu posso te dar um presente hoje, pegue essa palavra que eu vou liberar agora. Se eu posso te dar uma palavra como filho, pegue essa palavra agora. Porque daqui a um ano você vai falar, pastor, a minha vida mudou depois daquela mensagem do Dia dos Pais. A minha forma de tratar o meu filho. Se você pode ter uma atitude prática, sabe qual é? Número 1, ofereça o melhor para o seu filho. Ofereça para o seu pai o melhor tempo. Amado, nós temos mania de oferecer o melhor jantar para as pessoas que estão fora. Nós temos a mania de colocar a melhor roupa, o melhor lanche. E, amados, o melhor diálogo. E o melhor tratamento para aqueles que estão de fora. Mas muitas das vezes, os piores tratamentos, a forma de tratar. Aí está na nossa casa ali a visita, você trata minha princesa para a esposa. Né? Irmão, tem ali o líder de casais, irmão Flause. Eu já ouvi muitas palestras sobre isso. E a minha princesa, meu filho, meu amor, meu querido. Aí a visita sai. Ei, ô abestado, vem aqui. É assim, eu sei que é assim, irmãos. Em muitos lares, o melhor é sempre para quem está de fora. A melhor oração, o melhor discurso. Amados, como uma atitude prática. Saiba, e isso nós estamos aprendendo na pandemia, casais. Ofereça a melhor louça, o melhor cenário da sua casa, do seu quarto, a melhor louça, o melhor que você pode fazer de almoço. Faça para o seu esposo. Ofereça sempre, porque, amados, a gente sempre diz, mas eu não tenho tempo. Porque eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu sou pastor, estou orando, eu estou preparando mensagem. Essa mensagem é para mim também, irmãos. Nós devemos oferecer o melhor e a pandemia mostrou isso. Quem verdadeiramente importa.
Quem verdadeiramente importa para você? São as pessoas que ficaram lá fora? Ou são as pessoas que estão lá dentro da tua casa contigo? Aquelas que estão, às vezes, passando lá contigo, no dia a dia, na doença, na saúde, na tristeza, na alegria. Então a nossa melhor atitude, isso deve ser uma atitude nossa. Às vezes, amados, nós queremos nos sobrecarregar, inclusive financeiramente. Eu estou falando aqui com amor. Nós queremos ajudar financeiramente todos, a nosso pai, nossa mãe, nosso tio. Eu estou falando de causa própria aqui, irmãos. E muitas das vezes nós não oferecemos uma viagem de qualidade para a nossa família. Às vezes nós chegamos a uma idade e nós não temos nenhum apartamento para falar assim, olha esse apartamento, eu cheguei aqui, eu estou com tantos anos e esse apartamento, ele é meu, porque, amados, a prioridade nunca é a família. A prioridade é sempre fulano, é um amigo, é o ciclano. E eu estou dizendo como prática, como atitude, amados, como atitude. Nós devemos sim, e eu vou continuar ajudando a minha família, meu pai, que provavelmente está me assistindo. Mas não deixe o pior para a sua casa. Não deixe de priorizar aqueles que verdadeiramente que Deus colocou ao seu lado, irmãos. Aqueles que estão ali sofrendo, lutando, celebrando as tuas conquistas, as tuas pequenas conquistas, as tuas grandes conquistas. São com eles que você deve comer a melhor carne. São com eles que você deve comer o melhor feijãozinho, aquele ovozinho bem assado, bem frito. São com essas pessoas. Tome essa atitude. Eles estão mais de olho, amados. Os nossos filhos, eles não estão de olho nas nossas atitudes. Aliás, eles não estão de olho no nosso discurso. O teu filho está mais de olho nas tuas atitudes do que no teu discurso. Quem entendeu isso, diga amém. Os nossos filhos, eu vou repetir isso aqui, é muito importante, irmãos. Pais, mães, os nossos filhos, eles estão mais de olho, não no nosso discurso, aquilo que a gente prega. Eles estão de olho na nossa atitude. Você quer que seu filho seja um homem de Deus e leia a Bíblia e você não lê a Bíblia? Você quer que seu filho seja um homem de oração, mas ele nunca pegou você no flagra orando, de joelho dobrado? Você quer que seu filho não fale palavrões, mas às vezes você mesmo fala palavrões dentro do seu lar? Então, os nossos filhos, amados, não adianta dizer, olha, faz o que eu faço. Como é aquela frase? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Porque eles estão de olho, nossos filhos, eu percebi isso no João de 2 anos. Na hora de jantar, ninguém fala aí, vamos orar para o jantar. O João faz assim na mão. O Pedro também. Ele já começa a orar pelo jantar. Lá em casa, não é porque nós somos mais santos, não. Eu aprendi isso com meu pai. Café da manhã, almoço e janta. Eu fui batizado numa oração meio-dia, irmão. Fui batizado com o Espírito Santo, numa oração agradecendo o pão, uma carnezinha que a gente ia comer. Eu fui batizado ali. Então, o João, ele vê, ele faz. Ele não está interessado no meu discurso aqui na igreja. Porque eu posso ter um discurso aqui na igreja, mas lá em casa, menosprezar meus filhos, a minha esposa, meu cônjuge. Então, amados, repita comigo. Diga, eu faço o melhor pelo presente que Deus me deu, a minha família. Amém? Amados, eu acho interessante que Abraão também, o verso 5, acompanhe comigo. E disse Abraão a seu moço, ficai-vos aqui com o jumento e nós iremos ali. E havemos adorado, tornaremos a vós. Nós vamos ali. Amados, chegou um certo momento, eu estava ali com o jumento, Abraão, e aí eles tinham uns empregados. Aí Abraão falou assim, olha, fica aqui, eu e meu filho, nós vamos ali. Eu vou levar meu filho ali. Sabe o que eu acho interessante? É que Abraão, ele não terceirizou, acho que a pastora falou isso aqui, ele não terceirizou o seu papel de pai. Sabe o que eu observo aqui, irmãos? É que, infelizmente, muitas das vezes nós temos tentado, ou mesmo conseguido terceirizar o nosso papel de mãe, de pai, de esposo, de filho. Eu já tive pessoas que deixaram de falar comigo, não muito longe de tempo. Sabe por quê?
Porque, pastor, o ministério, a pessoa chegou assim muito revoltada, uma mãe chegou comigo, olha, pastor, o ministério aqui da igreja de jovens, não está lá essas coisas. E aí a minha filha, ela começou a fazer isso, era uma menina, ela começou a fazer isso, e eu olhei para ela e falei, irmã, então a senhora está dizendo que é por causa da igreja, que a sua filha começou a praticar esses atos na faculdade? Então, a senhora está terceirizando o ensinamento que a senhora deve dar à sua filha. Abraão, ele não terceirizou. Às vezes, amados, nós queremos passar para uma babá, para um psicólogo, para um pastor, um líder aqui na igreja, para o próprio pastor, olha esse menino. E as crianças, elas crescem aterrorizadas com medo de pastor. Sabe por quê? Porque a família fala, olha, eu vou falar com o pastor. Olha o pastor. E às vezes as crianças aqui, eu sei, amados, quando eu passo perto de criança, a criança tem medo. Porque vai falar assim, olha, cuidado com o pastor, parece que eu sou um bicho. Enquanto que era o próprio pai, falou, olha, não é o pastor não, eu estou te dizendo, senta aí. Abraão assumiu seu papel de pai. Assuma seu papel de pai, homem. Mãe, assuma seu papel de mãe. Não passe para a escola ensinar. Eu tive uma biografia, por exemplo, até recentemente, o Neymar, todo mundo conhece, eu vou dar esse exemplo, eu falei uma vez disso para o Rondinelli, porque ele é um pai assim. O pai do Neymar, ele foi responsável por 80% de ensinar o que o Neymar é hoje. Vocês acreditam nisso? Ele falou isso numa entrevista. Não foi um técnico, foi o pai de um dos melhores jogadores do mundo, que ele colocava uma bola, ele olhava os vídeos, falava, meu filho, você vai ser um grande jogador. Ele olhava os vídeos na internet, colocava os cones e ficava, olha, chuta com a direita, chuta com a esquerda, chuta com a direita, chuta com a esquerda. Queridos, é você. Abraão falou assim, olha, agora vocês estão ajudando a carregar, vocês estão me ajudando. São as professoras que ajudam a gente, são os psicólogos, são os pastores, mas existe um momento que você precisa dizer, olha, psicóloga, fica aí. Pai, fica aí. Pastor, deixa comigo, isso aqui é comigo agora. Esse menino aqui é comigo, ele é presente de Deus, eu estou orando, eu vou conversar. Agora a minha conversa é com ele, comigo e com meu filho, com a minha mãe, com meu pai. E aí você chama, e ele não terceirizou. Eu te peço, pai, você vai se arrepender, se você está terceirizando aquilo que Deus colocou você. A palavra vai dizer aqui, na parte B, e assim eles caminhavam juntos, irmãos. Isso aqui é lindo. Sabe por quê? Porque apesar de morar às vezes na mesma casa, nós estamos tão distantes dos nossos filhos. Apesar de passar 10, 20, 30 anos, nós somos pai que nós não conhecemos o filme que o nosso filho gosta, a roupa que o nosso filho gosta. Às vezes nós somos surpreendidos, porque a gente chega lá, agora eu vou tentar agradar meu filho, eu vou colocar um negócio aqui para você na televisão. Fala, pai, eu nunca gostei disso. Olha que decepção, sabe por quê? Porque apesar de estarem na mesma casa, eles nunca andaram juntos. Abraão, ele dá uma lição. O verso 8 também vai dizer, o verso 8 no final, na parte B, vai dizer que eles também caminharam ambos juntos. Pai, mãe, caminhe junto com o seu filho, ensine ele a andar de bicicleta, ensine ele a empinar pipa, ensine, pai, ensine a jogar futebol. Eu estava atendendo, sexta-feira uma mãe aqui falou, pastor, eu que ensinei meu filho a jogar futebol. Uma mãe, pai, ensine sim. Outro dia o Rinho estava falando, pastor, lá em casa o negócio come. Quando é dia de luta, eu pulo para cima dos meninos, em cima de mim, e eu rolo, e às vezes é sintoma, é hematoma. Falou ou não falou isso para mim? Eu falei, é isso mesmo, Rini, porque aqui em casa também. Aí a Duda se empolgou, falou assim, aqui também meu pai me pega pelo pescoço, me joga para cá, e a gente luta. E filhos, pais, estejam juntos. Isso serve para casal. Caminhem juntos, estejam sempre juntos. Você vai estar plantando. Qual é o filme que o seu filho gosta? Você sabe disso? Qual é a série? Pastor, mas isso não é do diabo, esse negócio de série. Irmão, chegue antes na vida do seu filho. Porque se você não falar qual é a série, Satanás vai usar alguém para dizer qual é a série. E hoje tem muitas séries cristãs
que você pode chegar antes, está caminhando junto, 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 junto. E Deus, Ele vai te honrar, querido. Quando você obedece os princípios de Deus, Ele honra. E aí, amados, a palavra vai dizer que ele assumiu e depois eles caminharam junto. E a palavra diz assim: ensina o teu filho, diga comigo, no caminho em que ele deve andar. Essa palavra aqui, ela não diz assim, ela não aponta. Ela não diz assim, olha pai, ensina teu filho naquele caminho, vai. Porque às vezes nós somos assim, olha, vai para a escola. Eu tenho aqui o dinheiro, está aqui a mensalidade, vai para a escola. Ali é o caminho. Não, se você for ver a tradução, fala, no caminho é durante. Ensine o teu filho diariamente. Amados, filho, pai, casamento, são coisas diárias. São pequenas coisas diárias que nós podemos crescer. São pequenas coisas. Ei, filho, eu estou te falando, eu estou te dizendo hoje aqui uma coisa que pode mudar a tua vida, o teu convívio ainda com a tua família, com a tua esposa. Relacionamento, ele é plantado diariamente. Seja casal, seja filho, é diário, é no caminho, amados. Não é vai para a igreja e lá o Alain, ele vai orar por você. Vai porque as tias no departamento infantil vão orar. Não, traga você seu filho. Traga, ore com seu filho. Diariamente, olha, hoje é dia de oração. Invente, dá para fazer tanta coisa. Se você é um pai presente, você vai saber, seu filho gosta de super-herói, coloca uma capa, vamos orar. Hoje os super-heróis vão orar aqui, faz uma roda e faz. E eles vão aprendendo a orar, eles vão aprendendo com o teu exemplo. Amém, igreja? Conversar. O verso 7, eu acho interessante que então falou Isaac a Abraão, pai! E ele diz, eis-me aqui, meu filho. Irmãos, preste atenção que tem muito ensinamento aqui. Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro? E aí Abraão olha e diz assim, Deus, Ele proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, de novo, eles caminharam juntos. Eu acho interessante que quem caminha junto, quem está perto, existe diálogo. Se você está perto, você sabe o que a pessoa está passando. Se você é um esposo próximo, você já sabe que aconteceu alguma coisa. Hoje eu estava empolgado lá, irmão, fazendo uma comidinha, e mesmo sendo o dia dos pais. E aí eu olhei para minha esposa, ela estava com um semblante. Eu falei, o que é que você tem? Porque eu estava empolgado lá fazendo, mas eu estava com muita, muita saudade do meu pai. E aí ela falou assim, a data. Eu falei, eu sabia que você ia ficar assim, por isso que eu estou fazendo a carne, estou fazendo cebola, do jeito que você gosta. Porque se você está próximo, existe o diálogo. E onde há o diálogo, não há conflito. Você entendeu a lógica, irmão? Se você está próximo aqui, a Cássia, eu, você, o Rony, eu sei o que o Rony está passando. Se você está próximo aqui, eu, o Márcio aqui, às vezes nós nos encontramos aqui para ajeitar alguma coisa da igreja, ele vai conversando, olha pastor, aconteceu isso lá no meu trabalho, e não sei o que, quando eu chego lá, ele falou, quando eu chego lá eu limpo, eu falei, toma cuidado, Márcio, quando eu chego lá eu limpo o carro que o outro dirigiu, que pode assim, quando você se aproxima, você vai conhecer melhor. Tem pessoas aqui que não conhecem seu filho, seu cônjuge, e aqui, amados, e quando você está próximo, existe diálogo, você vai conversar, você vai saber de coisas que você nunca imaginou. E você vai sentar ao lado, e aí, filho, qual é a série que você gosta? E aí, filha, qual é a série? E outro dia eu falei, filha, qual é o livro da Bíblia que você está acompanhando? Estou, pai. E você já leu hoje? E qual é? Pai, eu gosto de Provérbios. Então, amados, essa proximidade, ela vai causar um diálogo. Quando nós estamos próximos, caminhando juntos, nós sabemos com um filho. E se você chega antes para conversar, eu já falei, se você tem uma conversa antes, e todas as conversas antes, se é que vocês me entendem, de uma pré-adolescente, eu já estou tendo, a mãe já está tendo, com a Duda, por exemplo, com o João, por exemplo. Chegue antes com o seu cônjuge, sabe, amados? Muitas das vezes, Satanás aí trabalha em casais lá no mundo,
Porque o colega de trabalho chega antes. Porque não tem em casa o diálogo. Porque o elogio chega antes. Porque o mundo, ele começa a chegar na faculdade antes que o pai. A maconha, começa a falar. Você nunca falou de maconha, você nunca falou do homossexualismo. Você nunca falou de que, olha, a faculdade ela pode ser assim, você vai se deparar assim, filho. Mas a sua reação vai ser essa. Amado, você prepara, você empodera em Cristo o seu filho, você empodera a sua esposa, você empodera aquela criança em Cristo. E quando ele chegar lá, bem que o meu pai falou, bem que a minha mãe falou. E hoje, amados, eu sei, porque tudo aquilo que meu pai conversou comigo, quando eu me deparei, eu não fui um desviado na faculdade. Porque quando eu me deparei com coisas pesadas na faculdade, eu lembrava, mas o meu pai me falou sobre isso. O meu pai, ele me alertou sobre isso. Ele estava próximo. Então, amados, o diálogo. Você se aproxima, o diálogo com essa pessoa, ela vai fazer, você pai, você mãe, eu tenho certeza que você tem ouvido essa voz que Abraão, que era um homem que antes, amados, antes de tudo, ele ouvia a voz de Deus. Mas se ele não tivesse um mapa, você pode dizer, pastor, está tão difícil, porque eu não tenho mapa. Mas eu te digo uma coisa nessa noite, em nome de Jesus. Continue cortando a lenha, continue acordando de madrugada pelo seu filho, pela sua filha. Deus, ele está vendo todo o sacrifício. Continue andando jornadas e mais jornadas, algumas milhas. Pastor, eu já andei tantas milhas em prol de um filho. Lá em casa, irmãos, dos meus irmãos, nem todos conseguiram estar no caminho. Recentemente eu tive que ir lá por uma questão de suicídio, que não aconteceu, graças a Deus, deu um livramento. Mas a minha mãe sofreu, está sofrendo muito. Sabe por quê? Porque não é porque é filho de pastor, não é porque é filho de cristão. Eu não estou dizendo aqui, amados, que filho de homem de Deus, de pastor, não passa por isso. Talvez você esteja, inclusive, se perguntando, por que o meu filho é assim? Por que minha filha é assim? Eu quero te dizer, querido, não desista. Deus, ele é fiel para mudar esse quadro. Deus é fiel para mudar este cenário que você tem passado. Continue amarrando a lenha, acordando de madrugada. Continue caminhando aí uma jornada, uma milha, orando pela sua filha. Você que é pai, você que é mãe e pai, continue orando, apresentando ao Senhor. Porque existe uma consequência. Eu quero que você fique de pé, eu quero ler junto com você. Quando Abraão obedeceu, quando ele reagiu, Deus honrou a fé deste homem. Coloque para mim o verso 16 aí, por favor. Olhe para a tela, amados. Assim como Deus fez na vida de Abraão. Deus vai dizer assim, disse o Senhor. Por mim mesmo jurei. Diga-se comigo, Senhor. Porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, Abraão. O teu filho, aquele que tu ama. Tu não negaste uma ação que eu te mandei. Hoje Deus está mandando você acordar de madrugada, andar várias milhas pelo teu filho, pelo teu casamento, pelo teu esposo, estar próximo, conversar, dialogar. O teu único filho, aí o verso 17, e que deveras eu te abençoarei. Levante a sua mão. Deus está falando, porque tu ouviste a minha voz, filho. Porque tu ouviste a minha voz, deveras eu te abençoarei. E grandissimamente, aleluia, a tua descendência como as estrelas, aleluia, do céu. E como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. O verso 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A tua descendência, eu profetizo em no nome santo de Jesus. Levante a sua mão. Que a tua descendência
o teu casamento, ele vai servir para abençoar outros casamentos. A tua família, aquilo que Deus vai fazer na tua vida, vai servir de exemplo para muitos outros pais. Porque você foi um homem e uma mulher que ouviram a voz de Deus. Porque você resolveu ouvir a voz do teu Deus, aleluia. Você será um exemplo de pai, você será um exemplo de mãe, de esposo, de esposa, aleluia. Deus, de sobremaneira, Ele vai abençoar a tua casa. Querido, quando Deus fala assim, eu vou te abençoar grandissimamente. Uma coisa é uma coisa, eu falar, olha, tal coisa é grande. Outra coisa é Deus dizer, olha, eu tenho coisas grandes para a tua vida. Eu tenho coisas grandes para o teu filho, eu tenho coisas grandes para a tua saúde. Eu cuido de ti, eu cuido do teu casamento, Deus hoje pergunta para você, Abraão, sabe o teu Isaac? Onde está o teu ministério? Como é que tu estás tratando a tua esposa, os teus filhos, o teu pai, a tua mãe? Como você tem tratado a casa de Deus? Deus, Ele quer que você reaja e tome uma atitude hoje, crente. Deus quer que você tome uma atitude hoje. Assim como Abraão decidiu ir sem ver, decida também obedecer. Pare de estar tentando usar teus próprios braços, as tuas forças. Você não percebeu que não deu certo até hoje? Deixa Deus usar, querido. Deixa Deus usar. Deixa Deus usar a força do seu poder. Deixa fluir o Espírito Santo. Se Ele prometer um Isaac, Ele vai te ajudar a conduzir até o dia da promessa. Aleluia, Deus. Se Deus te deu, Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. Se Deus te deu uma família, se Deus te deu um filho, arrume o jumento, a sua lenha, querido. Deus, quando você estiver levantando o cutelo, levante o cutelo. Se Deus mandou levantar o cutelo, Ele tem uma provisão, porque é isso que significa o Monte Moriá, o monte onde Deus proverá. Levante a sua mão e tome posse. Eu não sei qual é a situação, o problema, a doença, a pandemia. Eu posso te dizer uma coisa: Deus proverá. Deus proverá. Ele está mandando dizer como profeta: Deus proverá. Ele é um Deus que vai prover na minha e na tua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um momento de adoração que nós passamos aqui, Senhor. Que todos esses princípios, que eu possa ouvir, Senhor, que cada homem e mulher de Deus possa ouvir a Tua voz. Que essa obediência gere, Senhor, atitude da nossa parte, Pai amado. E que nós possamos assumir o nosso papel de pastor, de líder, de homem, papel de mãe, papel, Senhor, de mantenedor deste lar, o provedor. Que nós possamos caminhar juntos, Senhor, seja em igreja, seja em casa. Que possamos caminhar com nossos filhos juntos, Senhor. Seja no ensinamento da palavra, seja em oração, em culto doméstico. Que nós possamos caminhar sempre juntos, ó meu Deus. Eu te peço também, Senhor, que possa haver um diálogo sempre com a minha esposa, com nossos filhos, com nossos pais, com nossas mães. Porque assim, o teu servo Abraão, ele dava atenção, ele não tirava, Senhor, toda a prioridade para fazer as outras coisas. A prioridade sempre foi a tua presença na vida daquele servo e a sua família, Pai. Que possamos entender o que verdadeiramente importa. É a tua presença, a fidelidade aos teus caminhos, Senhor. Por isso eu profetizo sobre cada homem, cada mulher de Deus aqui, que existe um novo tempo, Senhor, um novo tempo teu,
para esta igreja, para os pais e para as mães, meu Pai. Eu te peço, fica conosco, no nome santo de Jesus. A igreja diz amém e amém. Vamos encerrar essa